O Yahusha, O Yah, O Yahusha, O Yah, O Yahusha, O Yah, porque tu é nosso Pai, e assim seja feito a vontade do Papai Yahusha. Papai amado, gratidão por estar aqui na tua presença com os meus irmãos. Gratidão porque eu sei que o teu Espírito, que veio através do teu mensageiro, foi compartilhado na tua igreja, com aqueles que conhecem verdadeiramente quem é o teu Filho. Uma vez que reconhecemos o Filho, temos a vida. Aquele que reconhece o Filho, tem a vida. É muito maravilhoso tudo isso, papai. Eu sou grato a ti, porque os irmãos têm vindo de longe, e isso tem se cumprido a tua palavra, que diz que os teus filhos vêm de longe. Abençoe, papai, eu te peço, essa ministração de hoje, que não seja o teu servo falando, que não seja os meus irmãos falando, mas seja a tua palavra, a tua voz, que ela seja audível, papai, ela seja audível, porque de nós mesmos, papai, é impossível sair tamanha sabedoria, tamanha alegria, tamanha unção, se não for pela tua voz, papai. A tua voz nos conforta, a tua voz nos alegra, a tua voz nos traz vida, a tua voz, papai, a tua trombeta nos traz, papai, ânimos todos os dias. Gratidão, papai. Eu te peço, papai, que tu esteja conduzindo a vida do teu mensageiro em todas as coisas, a vida dos teus anciãos em todas as coisas, a vida dos teus obreiros e dos irmãozinhos, os que estão presentes, os que estão espalhados ainda, papai, que estão para vir, e mesmo que não estejam para vir, papai, porque tu sabes de todas as coisas. Papai, eu entrego nas tuas mãos esta noite, aqui com os meus irmãos, e peço, papai, que a tua palavra venha ser compreendida, papai. Abra os nossos ouvidos espirituais, a nossa mente, papai, para que possamos compreender o que tu quer falar conosco. Nos capacite para fazermos parte desse exército com Micael. E assim seja feito a vontade do Papai Yahusha. Grato a Yahusha, grato a Yah. Grato a Yahusha, grato a Yah. Grato a Yahusha, grato a Yah. Assim seja feito a vontade do Papai Yahusha. Gratidão, papai. Amados irmãos, hoje, dia 24 do 6 de 2022. 24 do 6 de 2022. 24 anciãos. A sexta era o sexto filho, né? E Isaías 22, ele recebeu o quê? Tudo que foi colocado para Satanás, foi tirado de Satanás, Sobna, e entregue para quem? Ele é aqui, Micael, né? Gratidão, papai. Hã? Gratidão, papai. Amados irmãos, vamos abrir aqui em 1 João. Vou só fazer como diz o nosso amado irmão Anderson, um adendo. Isso, um adendo. 1 João, capítulo 5. Aqui no versículo 11. Todos encontraram? Sim. Diz assim: e o testemunho é este, e ao nos deu a vida eterna,
e ao forte e valente, nos deu a vida eterna, né? Porque ele era Yahshua e derramou seu sangue no madeiro. E esta vida está em seu filho, Yahshua Micael, que se tornou a árvore da vida. Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem o filho, não tem a vida. Simples, né? Tá. Eu vos escrevi tudo isto a vós que credes no nome do Filho de Ial. Presta atenção. Eu vos escrevi tudo isto a vós que credes no nome do Filho de Ial. Vou repetir. Eu vos escrevi tudo isto a vós que credes no nome do Filho de Ial, para saberdes que tendes a vida eterna. Condição: crer no nome do Filho de Ial é garantir uma vida eterna. Ok? Vamos lá em Juízes, capítulo 6. Antes de Juízes, vamos em Gálatas. Gálatas, capítulo 4. Página 2035. Porque quando nós, irmãos, hoje estamos compreendendo tudo que nós estamos vivendo, nós estamos vendo que tudo tende para Yahshua Micael. Tudo. Toda a escritura, todos os relatos tende para demonstrar que viria alguém e seria um juiz, um comandante, um libertador no final dos tempos. Para se cumprir também Daniel 12:1, que diz o quê, irmã Adriana? Daniel, 12:1. Levantar-se-á Micael, grande príncipe. Fala mais alto. Naquele tempo, o tempo do fim, levantar-se-á Micael, grande príncipe, junto com os Que filhos se conserva. junto com os filhos do seu povo. E continua? Esqueceu? Esqueci. E será um tempo de tal angústia, como nunca jamais houve, né? Até este tempo, tempo do fim. Mas o teu povo escapará. Isto é, aqueles que estão inscritos, ok? No livro do Cordeiro Imolado. E como nós já falamos, desde a fundação do mundo, né? Não podemos esquecer esses pontos. Por quê? Quando eu começo a compreender isso, eu estou compreendendo a vida. Tá bom, irmão Márcio? A vida. Então tá. Todos atrás estão compreendendo? Tá. Gálatas capítulo 4, versículo 1. 2035. Diz assim: ora, eu digo, enquanto o herdeiro é menor, embora dono de tudo, em nada difere de escravo. Quem é esse herdeiro aqui, irmã Iraci? Não está falando herdeiros, está falando herdeiro. Então quem é esse herdeiro? Muito bem, Micael. Herdeiro de tudo. Enquanto herdeiro, ele é o quê? Menor, embora dono de tudo, nada se difere de escravo. Agora, irmã Iraci, acertou. Agora vamos ver se a irmã está entendendo. Por que está dizendo o herdeiro é menor? Por que esse herdeiro Micael é menor? Qual a condição de ser menor a que a palavra está querendo dizer? Não sabe responder? Eu não consigo responder. Não está conseguindo? Tá entendendo? Tá. Deixa eu perguntar aqui. Irmão André.
o herdeiro é menor, a condição de não ter finalizado o propósito ainda? Não. Irmão Isalino. Se o herdeiro é menor, Enquanto o herdeiro é menor, embora dono de tudo. Micael, dono de tudo. Micael, é porque ainda não tinha se cumprido, né, as coisas. Não. Rejane? É porque a condição dele ter vindo nessa terra? Isto, a condição de ter vindo nessa terra está como um ser humano, em carne. Ter pouca força por estar Ok? na terra, né? Veio como um ser humano, ok? Está em carne. Um corpo físico, tá bom? Corpo físico. Não, doutor, Oi. pelo fato dele ter vindo estar no corpo físico, mas ele ainda continua como o menor? O fato dele ter vindo no corpo físico de carne é a condição de ser menor. É a condição de ser Uhum. menor ainda. Uhum. É isso que é a condição. Só na hora da ascensão que ele vai ser. Aí a gente lembra aqui, ó. Enquanto o herdeiro, presta atenção. Enquanto o herdeiro é menor, embora dono de tudo, em nada se difere de escravo. Escravo por quê? A condição daquele que é filho de Adão. Os filhos celestiais é de Sara. Esses são a condição da promessa. Para esses pertence a promessa. A promessa é por escravo, que é os filhos de Agar? Não. E aí ele fala, Sara é a Oxalã celestial. Agar é a Oxalã terrena. Estes são escravos. Ele explica. O escravo é o terreno. O herdeiro é o celestial. Então, enquanto o herdeiro é menor, nada se difere de escravo. Está falando que ele está na condição de um ser natural, físico, homem. Mas ele é dono de tudo. É isso que é o maravilhoso. Ok? Efésios, vamos abrir agora em Efésios capítulo 4. Porque é difícil para as denominações hoje compreender esse parâmetro. Quer falar, irmã? 2044. Pode falar. Lembra também de 1 Timóteo 3? Aham. Está na condição de... Vou entrar lá agora. Você vai entrar no ancião? Nós vamos entrar lá agora. Só para a gente ler essa passagem, eu até sei onde você ia. Que tá o ancião, né? O ancião. Muito bem, irmã. Muito bem. É só então para a gente manter o ritmo, tá? Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, nós vamos pegar aqui, ó. Gálatas 4, Efésios 4. Gálatas 4, Efésios 4. Vamos pegar aqui, ó, no versículo 13. Aí a gente lembra de Gálatas 4. Enquanto o herdeiro é menor, nada se difere do escravo, mas ele é dono de tudo. Aí diz, até que alcancemos, todos nós, a unidade da fé. A unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Ial. Grava aí, do pleno conhecimento do Filho de Ial. Marca aí, do pleno conhecimento do Filho de Ial. Marcou? Volta lá em 1 João. Os irmãos vão ficar com o dedinho na Bíblia hoje, segurando, que a gente vai ficar indo e voltando em muitas passagens, tá? Porque eu estou ruminando com os irmãos as mensagens que o papai está nos trazendo. E daquilo que o papai já nos trouxe também. Tá bom? E isso é muito importante, porque a gente amplia o nosso entendimento. Alguns irmãos, às vezes, pensam assim, ali é uma reunião de ruminar. Uma reunião de ruminar. É uma reunião de ruminar que é para o seu crescimento. Muito edificante. Então, todas as reuniões são importantes. Eu quero explicar para os irmãos. O pai de família, ele prepara o alimento. Mas para ele preparar o alimento, ele tem que pegar o alimento. Para ele pegar o alimento tem que descer.
a representação da caminhada no deserto, que no sexto dia, presta bastante atenção, irmãos, que essa ministração nós estamos ruminando e os irmãos têm que ficar atentos. E eu vou perguntar. E no sexto dia, no deserto, eles caminhavam. No sexto dia caiu o maná dobrado, não era? Não. Colhia-se dobrado. Presta atenção, que eu vou fazer isso para os irmãos acordar. Colhia-se dobrado. Por que colhia-se dobrado? Porque no sábado não iria cair maná. O chefe de família sai e colhe para os da casa. Correto? Sim. Ele pega e colhe para os da casa. Colhe uma porção para cada um dos da casa. Ok? Até aí tudo bem? A gente está lembrando de coisas que nós aprendemos no passado. É a representação das ministrações de quarta e de domingo. Nós estamos caminhando no deserto. Na sexta era, é a era de quê? Filadélfia. Está caindo do céu. Na quarta e no domingo, nós estamos comendo o maná que foi o quê? Preparado por Ial e foi entregue para o seu mensageiro. A mensagem sempre vai vir pelo mensageiro. Mas o espírito que está no mensageiro, assim como marcha, também está compartilhado. Ok? Também está compartilhado na igreja, principalmente no mensageiro e no trono. É sempre assim. Ok? Essa mensagem, ela vai ser ruminada na sua casa, no seu dia a dia, no ouvir a mensagem e principalmente quando você para nessas reuniões de terça na live, de quinta, agora, de sexta, de sábado, de domingo à noite. Vocês estão entendendo? Falei terça, mano. Falou. Acorda, mano. Falei que eu ia cortar você. Vou falar. Se não ruminar, não tem como. Ok? Então é isso que nós estamos fazendo. Por quê? A ovelha mastiga e vai para onde? Ela vomita? Não. Vai para onde? O estômago. No estômago faz todo aquele processo de digestão. Mas faz a digestão de tudo? Não. Aí volta tudo aquilo. Aí volta aquela baba, aquele suco, tudo volta. Voltou para a boca, aquela massa, mastiga. Dali vai sair mais o quê? Mais nutrientes, que não foi processado anteriormente. É isso que nós estamos fazendo. Se acha que isso não é importante, fique em casa. Não venha. Pai Jalche mandando. Entendeu, irmãos? Tem que ser muito sério com as coisas do papai. Muito sério. Né? Por quê? Porque eu não estou falando de mensagem de homem. Nós estamos falando de Ial. Né? Se fosse mensagem de homem, daria vontade de ir embora. Eu lembro das denominações. Eu chegava lá, tinha hora que eu queria que o pastor parasse de falar, que eu estava com vontade de ir embora. Mas aqui não. Aqui quando a gente está ouvindo a palavra do papai, a gente fica com vontade de ficar mais. A gente não tem vontade de ir embora. Não tem nada de humano. Não tem nada de humano, porque preenche. Isso é o quê? É a vida. Dando vida ao corpo mortal. É um corpo frágil, um corpo limitado. Vocês estão entendendo? Sim. Então tá. Efésios 4. De novo. Até que alcancemos todos nós a unidade da fé e do pleno conhecimento de quem? Do Filho de Ial, o estado de homem perfeito, à medida da estatura da plenitude do Machia. A plenitude do Machia. Vocês marcaram aí Filho de Ial? Pleno conhecimento do Filho de Ial. E aonde eu falei pra gente ir? 1 João 5. Vamos lá, 1 João 5. 1 João 5, versículo 12.
Versículo 11. Versículo 11. E o testemunho é este. Ial nos deu o quê? Vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Quem é esse Ial aqui, irmã Diene? Ial forte e valente, que é a árvore da vida. Por isso que fala, nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Quem é o fruto da árvore da vida? Irmã Iraci? Micael. E quem é a árvore da vida? Ialcha. Ele deu o quê? O fruto para nos alimentarmos com a vida. Meus irmãos chegando aqui. Pai de Alcha. Pai de Alcha, minha irmã. Então vamos lá. De novo, versículo 11. E o testemunho é este: Ial nos deu vida eterna, ou seja, a árvore da vida. E esta vida está em seu Filho, o fruto. Quem tem o Filho tem a vida. Quem estende a mão para pegar do fruto da árvore da vida, estende a mão, estende a mão, estende a mão. Lá na água, lá tem que levar a mão na água e trazer a boca. Estende a mão. Muito bem colocado. A irmã Débora fez o comentário anterior aqui, foi muito bem colocado. Então, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Não tem meio termo. Ok, irmãos? Então, quando a gente leu aqui que o apóstolo Paulo fala em Efésios, capítulo 4, Efésios 4, 13, até que alcancemos todos nós a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Ial. Ou seja, se você tem o pleno conhecimento de quem é o Filho de Ial, você vai ter a vida. E essa é a vontade de Ial. E essa é a vontade de Ial, porque o herdeiro, ele é dono de tudo, mas ele está na condição humana. Então é difícil reconhecer. É difícil reconhecer, porque como é que você vai reconhecer alguém que está na mesma condição que você? Somente pelo Espírito que está no homem. Porque quem pode conhecer o Espírito do homem, se não o Espírito que nele está? E o Espírito de Ial testifica com o nosso Espírito para dizer, Abba, Pai. Gálatas capítulo 5. É lindo, irmãos. O Filho é também o Espírito que está compartilhado em nós. Por isso que Daniel 12:1 diz, isto é, aqueles que estão inscritos, porque vocês foram marcados lá em cima, irmãos. Nós fomos marcados lá. Porque a fidelidade demonstramos lá. E descemos com ele aqui. Estamos sendo ajuntados para subir, para não passar pela morte. Gratidão, Pai. Os irmãos precisam ter mais temor com essas coisas. Com essas palavras de vida. Irmãos, vende a casa, aluga a casa longe, se for preciso, e vem. Se você crê nessa palavra, você sabe que Jacó, ainda com o nome de Jacó, ele agarrou o anjo, lutando com o anjo, ele agarrou o anjo. E ele não queria soltar enquanto ele não fosse abençoado, porque o irmão dele vinha para matá-lo. E ele queria a vida.
E só pode ter a vida aquele que come do fruto da árvore da vida. Você não come da árvore, você come do fruto que a árvore tem. Ele quer agarrar a vida. Ele quer agarrar a vida. Aquele que quer agarrar a vida, segurar, vai tê-la. Por quê? Aquele que amar mais pai, mãe, filho, parente, casa, carro, riquezas deste mundo, não é digno de ser meu discípulo. É tremendo, né? Agora você vai entender uma coisa em Juízes 6. Agora vocês vão entender uma coisa. Vamos lá, Juízes 6. Não que antes nós não entendíamos, mas vocês vão ver como que o papai conversa lá atrás e vai fazendo conexão da palavra sem a gente imaginar. É simplesmente vem, né, irmã Rejane? E aí a irmã Rejane fala, é assim que as escrituras conversam, né? Vamos lá então. Juízes. Samuel. Irmão Ronaldo. Irmão Ronaldo, Gideão. Ele era um tipo de... Isso. E também o quê? Libertador. Mas não é essa palavra. Isso. Mais expressivamente, comandante. Um tipo de comandante de juiz. Correto, irmãos? Comandante e juiz. Comandante e juiz. Isso é o ruminar do papai que está lá no grupo. A gente coloca o ruminar lá, o irmão coloca, a gente recompartilha e recompartilha. Aí os irmãos saem tacando figurinha. Aí o ruminar que está em cima não entende que é uma palavra. Palavra de alto tá ali. Tem que ter comentário da palavra. Os irmãos têm que olhar a palavra e falar assim, eu vou marcar esse texto e vou fazer comentário deste texto. Não é ficar sair tacando figurinha, não. Ninguém está aqui para se aparecer. Entendeu, irmãos? Isso é o cuidado com o zelo da palavra de alto. Ainda mais quando é o papai que compartilha. É prioridade. Papai compartilhou, tem que parar tudo. O grupo poderia ter até bloquear o grupo de conversa. Para que a meditação seja constante. Porque nós sabemos que ali é Ial falando. Vocês estão entendendo, irmãos? Sim. E isso precisa ser tratado com mais seriedade. Porque os irmãos estão pensando que é brincadeira. E por conta disso, se perdem pelo caminho. Fazem coisas desvaneadamente desequilibrados. Por quê? Porque o espírito que na maior parte das vezes ronda no meio dos irmãos. Aí vem dúvida, vem sentimento de frustração, vem aquele sentimento de que eu não tenho condição de eu estar aí, entendeu? Vem aquele sentimento ruim, eu vou passar pela tribulação. Aí vem essas coisas. Porque aquele que come o corpo indignamente, por isso que há no meio de vós doentes, pessoas que não têm, que já morreram, muitos que já dormem, entendeu? E quando isso acontece, irmãos, eu estou falando espiritualmente, porque se você não compreende a palavra, você fica totalmente, irmão, vulnerável. E esse tem que ser tratado com muita seriedade. Entendeu? Sim. O nosso corpo é físico. A gente passa mal mesmo. A gente adoece. A gente pega uma gripe. A gente dá uma dorzinha de barriga. Eu não estou entrando nessa condição, não. Eu espero que os irmãos sejam maduros o suficiente para compreender isso. Eu gosto de falar assim, Senhor Márcio, eu estou errando nisso aqui, irmãos? Não. Eu estou tratando ele com o respeito. Não, vou chamar de senhor. Não, irmãos. Senhor Márcio. Eu estou tratando ele com respeito. Eu não estou invocando o nome de Baal, não. É a língua portuguesa, irmão. Se você chamar um senhor de uns 70 anos de idade, 80 anos de idade, que tem modos antigos de respeito, e você chamar ele de você vai desrespeitar e ele vai causar até um escândalo. Porque ele vai ignorar você.
Essas coisas, irmãos, não podem ser meios de atrapalhar você. Ah, eu não posso falar isso, não posso falar aquilo. Não, irmãos. Vocês têm que ter, nós temos que ter discernimento nessas coisas. E já foi falado sobre isso. Vamos continuar? É porque muita coisa acontece. Aí os anciãos conversam. E tudo que eu falo aqui, irmãos, você pode ter certeza. Os anciãos já conversaram. Ok? Eu não vou falar nada que seja na minha cabeça. Quando eu fiz isso, fui duramente exortado. Por quê? Porque eu falei de mim. Quando se fala da própria pessoa, não é Ial falando. Aí Ial cobra e corrige. Né? Juízes 6. Agora nós vamos entender, porque tem que conhecer o filho. É muito forte. Juízes 6. Então, o Gideão é uma representação, né, irmão Ronaldo? De juiz e de um comandante. Muito bom. Então tá. Vamos pegar aqui, ó. Juízes capítulo 6. Vamos pegar aqui, ó, no versículo. Calma, deixa eu ver aqui. Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Versículo 32. Eu ia ler o contexto, mas eu vou pegar só o versículo 32. Juízes 6, 32. Nesse dia, todos encontraram? Nesse dia, se deu a Gideão o nome de Jeruboal. Porque se dizia que Baal contenda contra ele, pois destruiu o seu altar. É o nome que a gente não queria nem falar, como o próprio mensageiro citou. Porque eles colocaram este nome em Gideão. Mas vamos ver o que significa o nome Gideão? Quem já procurou saber sobre isso? Eu já tenho aqui, vou falar para os irmãos. Eu pesquisei hoje. Ai, papai. Ó, 2 significados. Um é aquele que corta com uma espada. E tem um outro significado na etimologia do nome. Significa guerreiro poderoso. Ok? Aí eles querem trocar o nome. Colocar o quê? Jeroboal. Porque se dizia que Baal contenda contra ele. Que Baal contenda contra o guerreiro poderoso. Que Baal contenda contra o guerreiro poderoso. Apocalipse, capítulo 12. Micael e seus anjos guerreando contra Baal e os seus anjos. Isso é a astúcia de Satanás. E agora vocês vão entender um detalhe. Jeremias 11:19. Precisa abrir Jeremias 11:19? Não. O que está escrito lá, irmão André? Destruamos a árvore, mas antes ele fala o quê? No começo do versículo. Como cordeiro. Isso. Não sabiam que eles. Aí, não sabiam que eles tramavam contra mim, beleza? Dá uma pausinha aí nesse versículo. Vamos lá em Salmos 18. Salmos 18. Página 876. Satanás queria lá atrás, irmãos. Na história, ele se infiltrava ali no meio do povo. A história estava acontecendo conforme a vontade de Ial para conduzir o entendimento aqui na frente, no final dos tempos. Todas as histórias nas escrituras de guerras e tudo mais foram escritas propositalmente para
o tempo do fim, para que Micael e seus filhos reconhecessem a verdade. E quando Daniel quis entender, ele falou, não, Daniel, não é para o seu tempo não, é para o tempo do fim. Lacre as escrituras, elas foram lacradas, para aquele que iria abri-las. Quem pode abrir? Senão aquele que recebeu o quê? A chave. Salmos 18. 878. Salmos 18, versículo 5. As ondas da morte me envolviam, as torrentes de Belial. Baal. As torrentes de Belial me aterravam. Cercavam-me os laços do Sheol, as ciladas da morte de Satanás me aguardavam. Aí, Jeremias 11:19. Eu não sabia que tramavam um plano contra mim. Se o dono da casa soubesse que hora viria o ladrão, ele deixaria ele arrombar? Não. Ele não sabia a hora que eles iriam entrar dentro do templo para pegar ele de surpresa, porque foi traído, levantando uma testemunha falsa ali. Olha para vocês entenderem. Quando você pega Jeremias 11:19, eu não sabia que eles tramavam um plano contra mim, dizendo, destruamos a árvore e seu fruto, a melhor tradução, King James, e o seu fruto, para que não haja mais memória do seu nome. Aí eles colocaram o nome de Gideão, de Jeroboal, porque ele foi lá e destruiu o altar. Então eles queriam lá atrás já falar assim, aquele que vai destruir o altar, vamos fazer o nome dele se esquecer, porque tanto o nome de quem? Do santificador. Quanto do santificado, sempre. Queria esquecer, não ia pegar essa passagem, mas você pegou bem. Tanto o nome do santificador quanto o nome do santificado fez que seriam esquecidos até o tempo do fim. Aí a gente pega um detalhe muito importante. Quando eu falo do nome, o nome é algo muito forte. Vamos mudar o nome dele. Olha só para você ver. Daniel foi para Babilônia. Ele estava em Babilônia, mas ele servia a Babilônia? Não. Mas o nome deles foram trocados. Entendeu? Sim. Por conta disso, coloca-se uma entidade no nome para ocultar o fruto da árvore da vida, colocando ali o fruto do conhecimento do bem e do mal, a morte. Aí por isso que você tem que Baal contenda contra ele, sabe por quê? Colocaram os 3 evangelhos anátemas, que fala das torrentes de Belial, para contender com o evangelho de Lucas, que fala do verdadeiro. O antimachia Jesus Emmanuel contendendo contra Yalcha. O evangelho anátema contra o evangelho verdadeiro. As torrentes contra a água da vida. Uma contra a outra. As torrentes de água bravias contra as mansas. Aí a gente vai em Juízes 7. Agora a gente entra lá. Isso tudo, irmãos, é para nós compreendermos quão sério é a jornada que nós estamos trilhando. Os irmãos às vezes vão para as reuniões, vêm de serviço, vão cansados, né? O corpo está exausto, mas eles estão lá. Por quê? Porque é a alegria. Entendeu? Porque se não fosse para ter alegria, irmão, para servir o papai, ficava na sua condição anterior. Se fosse para você, vou sair de lá dos Cafundé do Judas, para vir para Belo Horizonte,
para conhecer a cidade, fica lá. Melhor. Está perdendo tempo. Por que gastais dinheiro naquilo que não é pão? E o fruto do vosso trabalho naquilo que não satisfaz? Porque o fruto do nosso trabalho, meus irmãos, hoje é simplesmente para manter a nossa condição básica. Verdade. Micael, vou explicar uma coisa para vocês. Micael, quando ele desceu, ele veio como uma criança, como todos nós, passou por dificuldades, situações difíceis, problemas que geraram experiências. E nós vamos, antes de Juízes, 1 Timóteo. Vamos lá. Primeiro Timóteo, capítulo 3. Página 2070. 1 Timóteo, capítulo 3. 2070. Esse mundo, meus irmãos, não tem a mínima ideia de uma unha quem é o filho de Ial. Porque nem o nome eles sabem. Tem que falar às vezes com muitos. Tem noção do que está acontecendo. Eles não têm a mínima ideia. Não têm noção. Estão preocupados com suas vidas aleatórias. Tem uns que eu converso no carro assim, ó. Eu entro no assunto com ele para não deixar ele sem graça. Para falar com ele da vida. Eu dei até aconselhamento, faz isso mesmo, abre a empresa e tal, porque você vai falar da palavra. Não faz sentido. Então deixa viver então os dias que tem. Porque o que está por vir, né? Porque, irmãos, tem coisas que não adianta. Quando nós conhecemos a verdade, nós ouvimos, entendemos e viemos. Ponto. Por quê? Quem pode conhecer o espírito do homem, se não o espírito que nele está? Quem pode? Assim também, o espírito de Ial conhece quem é ele. E por isso Lucas 10:22 fala o quê? O pai conhece o seu filho. E o filho conhece o seu pai. E o filho se revela a quem ele quer se revelar. Então o espírito de Ial, que é Yalcha Micael, que está se revelando para quem ele quer se revelar. E ele escolheu você para estar aqui. Ele escolheu nós para estar aqui, para estar junto, perto dele. Se isso não é importante para você, continue vivendo sua vida do jeito que você está vivendo. Porque aquilo que o homem planta, isso também colherá. Aquilo que o homem planta, isto também colherá. 1 Timóteo capítulo 3. E quando você vir para a reunião, não toma antialérgico mais não. Viu? Se for para você dormir, toma o que o irmão Arthur indicar lá, que é para não ser para dormir, viu? Verdade. É verdade, né? Ainda como um pouquinho de barriga. Pois é. Porque na hora da reunião tem que ter atenção. Vamos lá. Mas eu te entendo, mas eu sei que é alergia. Né? É ruim mesmo. 1 Timóteo capítulo 3. Bebe água, minha irmãzinha. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Fiel é esta palavra. Se alguém aspira o quê? A ser ancião, boa obra deseja. É preciso, porém, que o ancião seja
irrepreensível. Seja, é preciso que o ancião seja Irrepreensível. essa condição de Micael. Irmão Euder, qual foi o primeiro que chegou à estatura de perfeito? Varão. Micael. Por quê? Por que ele chegou primeiro? Uhum. Ele é sabedoria de Alcha. Porque ele é o É, sabedoria de Alcha. Aham, mas ele é o primogênito. ele é o primogênito? Pensa bem, ele é o primogênito de Alcha? Literalmente ele é o primogênito de Alcha? Não, Ele é qual? ele é o 10º. Ele é o 10º. Isso. Mas ele recebeu a primogenitura. Primogênito. Ok. Mas por que que ele é o primeiro a chegar à perfeição? Coração sensual. Coração sincero. Porque ele andava com o papai. Isto, irmão. Eu falei assim, ele vai responder certinho. Porque andava com Yalcha. Porque os outros estavam andando com aquele que era perfeito. Mas que foi feito perfeito. Mas aquele que Conquistou. estava crescendo, sabia que o segredo não era andar com aquele que é criatura, e sim andar com aquele que é criador. Eu brincava na empresa assim com os meus colegas assim. Toda empresa que eu trabalhei, né? Todas, sem exceção. Comecei lá com meu tio, eu falei com ele assim: eu quero aprender tudo que o senhor sabe. Aí ele, isso eu tinha 12 anos. Ah, então tá, então vou te ensinar. Aí eu aprendi a profissão. Aí eu fui para uma outra empresa. Aí cheguei na empresa lá, aí o pessoal falou assim: ah, você vai ficar aqui no setor aqui, vai ser montador pra gente fazer um teste. Aí eu fui fazer o teste de montador. Aí o pessoal falava assim: nossa, que caralho, é puxar saco demais no encarregado. Eu ficava calado. Mas eu fui andar com quem? Com o encarregado. Aí eu vi que já não tinha mais conhecimento no encarregado. Eu fui andar com o chefe. Porque o que eu queria era aprender com aquele que é dono. E ele que sabe mesmo. Isso sempre foi o meu interesse. Eu fui nas denominações, mas você está sempre aí querendo estar pertinho do pastor. Andar com o dono. Eu vou andar com aquele que é o conhecedor. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Aquele entendeu, sabe agora por que você anda do lado. E eu gosto de andar, eu não vou andar. Porque se você quer ter, eu aprendi uma coisa na minha vida. Se você quer chegar aonde ninguém chegou, ande com aquele que chegou aonde você quer estar. Se você quer chegar aonde ninguém chegou, ande com aquele que o quê? Que quer, que chegou aonde você quer estar. Esse é o segredo. Isso é palavra de conselheiro. Isso aqui são as experiências de coach da vida aí, dessas coisas aí, né? Mas essas coisas aí a gente leva para o nosso discernimento de hoje. Não é para mim ficar compartilhando status e querer ser um coach. Não, nada disso não, irmãos. Isso aí é só um auxílio, né? Para nos ajudar. Vocês estão entendendo? E hoje nós estamos andando com aquele que é Criador. E isso nos traz mais temor ainda. Por isso, exatamente, muito mais. Por isso é o ancião. O ancião. O ancião. Por que, irmã Julie, Micael se tornou ancião? Uhum. Quase.
Fala, irmã Jenny. Porque ele cuida das áreas da igreja, dos filhos de Adão. Porque acho que foi sobreexaltado. Aí um ia ter que ficar no lugar. Ele treinou e Micael. Ah, isso. Agora sim. Ele veio para se encaixar no molde da igreja. Ancião não caiu de paraquedas, não, irmãos. Entendeu? Ele veio para se encaixar no molde da igreja. Qual que é o molde da igreja? Ancião e servos. Ancião e servos. E isso nós aprendemos várias vezes, inclusive lá no evento. Foi a reunião de sexta-feira, inclusive. E foi feito o desafio, inclusive, no grupo. Lembra disso? Pois é. Pois é, irmã Júlia. Eu sei, engasgou, irmão. Ô, tadinha. Tadinha. Mas vocês entenderam aqui? O ancião. O ancião, ele entrou na condição de cuidar da igreja. Zelar pela igreja. E o nosso mensageiro, vou dar o testemunho de mim por ele, ok? De mim por ele. Eu tenho o mensageiro, Filadélfia, como exemplo que eu nunca vi de homem de integridade, nem na minha família, nem de conhecidos, e olha que eu conheço bastante pessoas, e nem de palavra. Nunca conheci ninguém assim. Nunca, irmãos. E eu creio que os irmãos também não. Já tive conselho de empresários renomados. Irmão, já tive conselhos de pessoas dessa vida, de riqueza dessa vida, de pessoas que ganham 300 mil por mês. E grandes sucessos que não se compara nenhuma vírgula com o papai. Nenhuma vírgula. Porque ele foi preparado, porque o ancião não pode ser novo convertido. Vamos ler aqui, ó. Versículo 6. Vamos pegar o 5. Pois, se alguém não sabe governar bem a sua própria casa, olha, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Pois, se alguém não sabe governar bem a sua própria casa, como cuidará da igreja de Ial? É um ancião. Aí fala, que um ancião não seja recém-convertido, a fim de que não se ensoberbecer e incorra na condenação que cabe ao diabo, porque ele foi feito perfeito, novo convertido, ensoberbeceu, e a condenação para ele é o quê? O lago de fogo, lá depois do milênio. Por quê? Porque se alguém falar assim, o ancião novo convertido, eu sou um ancião, sou um novo convertido, e você é ancião, e eu vou cuidar da igreja de Ial. É eu que vou cuidar da igreja de Ial. Tadinho. É fogo. Porque o ancião já foi estabelecido desde tempos antigos. Só que agora ele vem para estabelecer o molde da igreja. O molde da igreja é o quê? Qual que é o molde da igreja, irmão Márcio? Ancião e Servo. O molde da igreja, ancião e servo. Tem outra hierarquia? Não. Não tem. É ancião e servo. É simples. E o molde da igreja é para preparar uma igreja irrepreensível. Porque se o ancião é irrepreensível, ele vai fazer uma igreja irrepreensível. Perfeita. Ok, irmãos? Simples o assunto, mas de grande profundidade por hoje. Por hoje. Ou seja, esse ancião, irmão Márcio, ele teria que ser preparado em tempos antigos, se cumprir na palavra, heróis de tempos antigos, e também na vida humana. Experiências na administração, experiências
em parâmetros organizacionais, experiência como homem, como marido, como pai, como conselheiro, como filho, em todos os sinais. É o quinto filho, quer dizer, é o primogênito dos 5. Já veio preparado. Os sinais. Pode falar alto. Médico. Por quê? Era para ser advogado. Não foi, mas eu o considero como advogado, porque advogado que intercede diante de Yahweh, Melhor ainda. né? Melhor ainda. Né? Nós temos um advogado supremo. Que é certo. E médico para auxiliar os irmãos com alguma necessidade na saúde. Pois eu falei uma vez com os irmãos, irmão, tem um médico no nosso meio, procura conversar com o irmão. Ou foi preparado para isso? Foi comigo. Eu não queria falar não, irmão. Mas, eu falei com meus alunos, já que você citou você, eu vou falar assim. Não, pode falar. Então, falei com o irmão, procura um irmão médico. E eu procurei. Dê este valor. Melhorei. Valoriza quem Yahweh colocou no nosso meio. Isso é valorizar. Pensa que só, irmão, você pegar a palavra que ele está pegando, trazendo, preparando você comendo, você tem que valorizar aquilo que é. Porque um pai de família, ele faz isso, ele cuida em todas as áreas. Ele vai te dar exemplo em todas as áreas. Por isso que não pode ser novo convertido. Porque ele cresceu lá em cima, veio na terra pequeno, cresceu aqui embaixo, se tornou um ancião. Por isso que tem que ser o ancião principal. Ok, irmãos? Sim. Então vamos lá em... Não, vamos lá em Gênesis. Não, Juízes. Juízes mesmo, Adriano. Gratidão, papai. Vezes 6. Nós vamos Juízes 7. Juízes 7. Nós conversamos um pouquinho antes, porque... Não, eu tô esquentando, irmão. Nós conversamos um pouquinho antes. Aí eu tô assim, gente, já passou muito tempo, né? Mas não, passou pouquinho tempo ainda. Nós ainda temos umas 3 horas ainda pra gente dar sequência. Assim seja. Né? Gratidão, papai. Não, mas é porque a gente conversou um pouquinho esperando os irmãos chegar, né? Porque o trânsito estava ruim. Então vamos lá. Juízes 7. Juízes 7. Juízes 7. Diz assim. Versículo... Pera lá, irmãos. Vamos pegar aqui no versículo 1 mesmo. Tá? Diz assim. Gideão. Agora eu não vou citar não. Tá? O nome que eles queriam ocultar, colocando esse nome blasfêmico. Gideão se levantou de madrugada, bem como todo o povo que estava com ele. Naquele tempo, levantar-se-á Micael, o grande príncipe, que se conserva junto dos filhos do seu povo. Se levantou de madrugada, bem como todo o povo que estava com ele. Os irmãos nem se alegrou. Nossa. Eu queria que vocês falassem, nós nos levantamos! Nós nos levantamos juntos!
fazer umas camas suas. Oh, meu papai. Daniel Vem de 12, Deus. Joel 7:1. Ah, papai, isso, vamos lá. Daniel 12:1. Gideão se levantou de madrugada, bem como todo o povo que estava com ele. Aleluia! Ai, isso, e veio acampar em En-Harod. O acampamento de Midian se achava ao norte do seu, ao pé da colina de Moré, no vale. Então Ial disse a Gideão: o povo que está contigo é numeroso demais para que eu entregue Midian nas suas mãos. Israel poderia gloriar-se disso às minhas custas e dizer: foi a minha própria mão que me livrou. Agora, pois, proclama aos ouvidos de todo o povo: quem estiver tremendo de medo, volte, e na tradução King James fala, e observe. Tá? Na tradução King James fala, volte e observe lá do monte. No celular também. É, do celular também, né? Volte e observe lá do monte. Ok? Ou seja, separou um primeiro grupo. De quantos? Aqui na passagem. 22.000. Voltou para casa. Esse primeiro grupo representa quem? Irmão Elbert. Sardes é suja. Ah, muito bem. Sardes, vestes sujas. Ok? Esses. E eles estão o quê? Eles estão o quê? Observando. Eles estão o quê? Observando de longe. Tremendo de medo. Fazendo link também com que passagem, irmão Lucas? Fazendo link com Apocalipse 3, não. A de Sardes, né? Uhum. 3. Carta de Sardes. Mas em qual outra passagem? Esses que estão tremendo de medo, volte para casa. Fazendo link com qual passagem? Apavorado diante de razões de Isto, Isaías 8. Apavorado diante de razão do filho de Romelias. Tremendo de medo, fugiram. Ok? Sardes, vestes sujas. Ok? Aí diz aqui, ó, versículo 3. Agora, pois, proclama aos ouvidos de todo o povo, quem estiver tremendo de medo, volte e escape, ou seja, e observe pelo monte Galaade. 22.000 voltaram e restaram ainda quanto? 10.000. A irmã Liriamar trouxe o significado de Galaade. E o que era, irmã Liriamar? Monte do testemunho. Monte do testemunho. Ou da testemunha. Ok? Grava essa palavra. Monte da testemunha. Ou do testemunho. E ao disse a Gideão: este povo ainda é muito numeroso. Faze descer. Desceu. Faze descer. Desceu. Faze descer. Desceu. À beira da água. E lá os provarei para ti. Aquele a quem eu disser: este irá contigo, este contigo irá. E todo aquele que eu disser: este não irá contigo, esse não irá. Gideão fez, pois, todo o povo descer à beira da água. Quem que fez o povo descer à água? Gideão. Foi Foi Gideão, que é a representação do juiz e do comandante, que fez o povo descer à água. Descer à água. Descer à água. Quem que desceu a água? Agora, dos grupos, porque Sardes versus sujas foi. E quem são esses que desceram a água? Filadélfia. Representação aqui de 10.000 pessoas. Ok? Aí, tem um detalhe. Isso aqui é bom. Tem um detalhe. Sardes vestes sujas estão nos observando.
É o primeiro detalhe. Sardes, vestes sujas estão nos observando. Grava essa palavra, observa, de novo. Por quê? Porque a forma que os filhos de Ausch estão bebendo a água é um segredo que eles não conhecem. A forma que nós estamos bebendo a água é um segredo que eles não conhecem. E ao que está provando os 10.000. E a forma que está bebendo a água é um segredo que Sardes não conhece. Sardes, vestes sujas, não conhece. Sardes, vestes sujas. É um segredo que eles não conhecem. E por isso nós iniciamos a ministração. Vamos abrir em Oséias. Deixa aqui marcado. Capítulo 6. Página. Não, mas pra que ruminar? 1589. Aqui, né? 1591. 6, 1591. Oséias 6, 1591. Ai, papai, gratidão por todas as coisas. Tô muito acelerado. O Marquinhos aí, quer mais? Versículo 3. Presta atenção. Presta bastante atenção. Por isso minha cabeça aqui só. O irmão Arthur fica falando, minha cabeça. Nossa, é muito forte, irmãos. É muito forte, irmãos. Nossa. Oséias 6, versículo 3. Conheçamos, vírgula, corramos atrás de conhecer a Ial. Só essa parte. Como que conhece o filho se não for? Agora a gente volta aonde? Em qual passagem? Que a gente leu no início. Primeiro João 5. Vamos lá de novo. Eles estão bebendo da água, da fonte, da vida, para adquirirem vida. Mas eles estão o quê? Rejeitando as águas de Siloé? Não, eles estão aceitando. Porque quem está rejeitando é aqueles que estão nos observando. Mas eles estão observando, falando assim, espera lá, eles estão bebendo da água ali. Eles estão lá no monte, lá, ó, presta atenção, no monte no alto, no monte no alto, no monte no alto. E observando a água lá. O que eles estão fazendo ali? Por que eles desceram para lá? Ali é um lugar perigoso. Fácil dos inimigos atacarem. Porque essa era a estratégia de Al. Ir para um lugar de facilidade para o inimigo vir atacar. Por isso que eles tinham que observar a forma que estava bebendo a água. Vigilante. Porque era um lugar, o quê? Perigoso. Vale. Desceram pro vale. Desceram pro vale. Um lugar perigoso. Um terreno espaçoso. Salmos 18. Salmos 18. Eles invocaram. E Al pegou eles. Isaías 22. O prego estava no lugar firme. Foi cortado.
e caiu com ele sua prole e sua descendência. Al pegou ele e colocaram eles no terreno espaçoso, perigoso. Eles não conseguem entender. Por isso Al está observando a forma que está bebendo a água, porque é um terreno perigoso. Vamos lá. Olha o que Rafael falou. 1 João. 1 João 5. Versículo 11. E o testemunho é este: Al nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Quem não tem o Filho, não tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem a vida. Eu vos escrevi tudo isto a vós que credes no nome do Filho de Al. Agora, eu só estou voltando. Agora vamos lá em Efésios. Tá, por isso eu falei, fica com o dedo aí. Efésios 4. Página 2044. Efésios 4, versículo 13. Até que alcancemos, este é o testemunho, que Al deu a vida eterna. Até que alcancemos, ele está observando a forma que está bebendo a água, porque é um lugar perigoso. Até que alcancemos, porque o lugar é perigoso, e está observando a forma que está pegando a água e levando na boca, porque o lugar é, de novo, perigoso. Aí vem, até que alcancemos. Vocês estão entendendo ou não, irmãos? Correu atrás até alcançar. Prossigamos, vírgula, corramos, em conhecer a Al. É que nós já estamos no pleno conhecimento. Ai, mano, espertinha. Espertinha. Mas presta atenção. Estamos num lugar perigoso. Até que alcançamos o pleno conhecimento do Filho de Al. Por quê, irmãos? Porque não vai ser de uma vez, vai ser gradativo. Aos poucos nós estamos recebendo o alimento da vida. Até que alcancemos o pleno conhecimento de quem é o Filho de Al. Porque quem conhece o Filho de Al tem a vida. Se tem a vida, porque conheceu o Filho de Al. Se conheceu o Filho de Al, vai escapar da morte. Jacó agarrou o anjo. Ele não quis soltar o anjo. Você não vai subir, não. Enquanto tu não me abençoares, porque eu vou contigo. Ah, eu vou. Agora, como é que você segura de longe? Tem que abraçar, tem que apertar, tem que estar perto. Vinde a água. Vinde a água. Convite final. Vinde a água. Isaías 55. Sem dinheiro. Sem dinheiro. Sem precisar pagar nada. Ah, eu tô apertado, não tenho condição. Sou pobre, bambam. Sem dinheiro. Só pedir. Ô, papai, eu quero. Ele vai te dar. Agora, se tem falta de fé, peça e ele te dá lá a fé. Sabia que você pode pedir fé? Pede fé. Às vezes tá faltando fé. Ô, Ial, me dá fé. Ele dá com abundância. Pede, Ial forte e valente, me dá fé. Me dá fé. Porque eu estou com pouca fé. Eu quero ter a fé que esses irmãos estão tendo. Me dá essa fé. Até que alcancemos o pleno conhecimento do Filho de Al. Porque quando nós chegarmos à plenitude de conhecer quem é o Filho de Al, vai se completar os 1260 dias. E nós vamos subir. Agora vocês gravaram, né?
Agora vocês gravaram, né? Eles estão nos observando, né? Sim. Agora, vamos numa passagem que eu, o irmão Bruno e o irmão Shaul, nós estávamos conversando lá na quarta-feira. E na hora o papai nos alegrou muito, sabe? Abre aqui em Lucas. É muito tremendo essas coisas. Lucas, capítulo 19. Página 1822. Agora vocês vão entender uma coisa. Você vê, minha mente me deixa... Meu pai eterno, como que a gente era muito imaturo. Nas denominações, tinha uma música que eles falavam assim: como Zaqueu, eu quero subir. Agora vocês vão entender que isso é um problema, irmãos. Isso é um problema. Presta atenção. Ah, eu entendi. Presta atenção. Vamos lá. Lucas 19, versículo 1. E tendo entrado em Jericó, ele atravessava a cidade. Havia lá um homem chamado Zaqueu, que era rico. E chefe dos publicanos. Procurava ver quem era Iauxa. Até que... Até engasguei. Até que chegamos ao pleno conhecimento. Só que Zaqueu não conhecia quem era o filho de Iau. A gente acha que eu queria subir porque queria conhecer, que conhecia e acha que queria conhecer. Conhecia alguém de ouvir falar. Ah, Iauxa, Micael e Iauxa é a mesma pessoa. Eles são os mesmos. Só que não. Agora, os 10.000 estão conhecendo. O problema é que eles estão, o quê? Não estão dando honra. Porque aqueles que me honram, o quê? Serão honrados. Mas aqueles que me desprezam serão desconsiderados. Em outras passagens, contados como nada. 1 Samuel 2,35. E ele não conseguiu porque ele estava no meio da multidão. Nós vamos continuar. Né? Aí presta atenção. E tendo entrado em Jericó, ele atravessava a cidade. Havia lá um homem chamado Zaqueu, que era rico, chefe dos publicanos. Procurava ver quem era Iauxa. E não conheceu Iauxa Micael aqui não, irmãos. Mas não conseguia por causa da multidão, pois era de baixa estatura. Baixa estatura. Correu então à frente e subiu. Aqui é sicômoro, mas é figueira brava, tá? Em outras traduções. Para ver Iauxa que passaria por ali. Quando Iauxa chegou ao lugar, levantou os olhos, porque eles estão no vale e os que estão observando estão no alto do monte, nos observando aqui embaixo, e ele fala o quê? Zaqueu. Correu, aí fala assim, ó. Qual versículo? 5. Quando Iauxa chegou ao lugar, levantou os olhos e disse: Zaqueu, desce depressa, pois devo ficar em sua casa, porque eu quero cear contigo. Carta a Laodiceia. Vamos lá, irmãos? Meu papai. Papai, é muito forte, irmãos. Apocalipse, capítulo 3. Vamos ler a carta aqui de Laodiceia. 3:20. Quando você lembra de Apocalipse 12, você vê que quando o dragão
começa a perseguir os descendentes da mulher, eles estão perseguindo ele agora porque eles estão observando os mandamentos de Yahweh e o testemunho. E o monte de Gileade, ou Galaade, significa monte do testemunho. Seria coincidência toda a história justo naquele monte, naquele local, irmãos. Laodiceia, vamos lá. Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 14. Diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: assim fala o assim seja, a testemunha fiel e verdadeira, que você não conheceu quando estava aqui. A testemunha fiel e verdadeira. Apocalipse 19. O cavaleiro fiel e verdadeiro. Eles não conheceram o cavaleiro que estava aqui. O fiel e o verdadeiro. O princípio da criação de Yahweh. Porque fez parte de um dos 10 filhos. Sim. Conheço tua conduta. Não és frio, nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim porque és morno, nem frio, nem quente, estou para te vomitar da minha boca. Pois dizes, sou rico, enriqueci-me e de nada mais preciso. Não sabes, porém, que tu és o infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que compres de mim ouro purificado no fogo para que te enriqueças. Vestes brancas, para que cubra o quê? Para que não apareça a vergonha da tua nudez. E colírio para que unja os olhos para que possa enxergar. Quanto a mim, repreendo e corrijo todos os que amo. Recobra, pois, o fervor e converte-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Entenderam, irmãos? Zaqueu, desce daí, porque hoje que acabou a tribulação toda, agora me convém cear contigo, porque agora você vai me conhecer. Aí eles queriam ver apenas um dia do Filho do Homem. Aquele que está vendo um dia do Filho do Homem na terra, agarrando ele e não soltando, adquire a vida. Mas esses de Laodiceia rejeitam a vida. Eles rejeitaram a vida que estava do lado deles. Comiam e bebiam na minha presença. Suas mensagens estavam nas praças. Não é isso? Sim. Mas o pai de família o que, irmão Ronaldo? Fechou a porta. Aí haverá choro e ranger de dentes. E é interessante que ele fala que estou à porta e bato, se alguém abrir. Se alguém abrir. Aí fala, Zaqueu, hoje convém estar contigo na sua casa. É que eles estão observando, só que eles estão observando a carne, eles não olham o que tem por dentro da carne. Eles estão observando de longe. Por quê? Porque eles não conseguem compreender quem é esta água. Eles estão observando. Quem que é essa água? Quem que é esse aí que esses estão falando? Ah, são filhos de Yahshua. São filhos de Yahshua. Yahshua não é pai não. Yahshua não é pai não. Yahshua é nosso irmão. Não está conhecendo nada. Está conhecendo nada. Nada. Mas por quê? Gente, a história de Zaqueu, vou falar uma coisa para você. Se você conhece quem é o Filho do Homem, irmãos, você vem andando de onde for.
né? É como se é igual na época de Você larga tudo e vem para perto, porque você fala, gente, se cumpriu a palavra. Chegou o mensageiro na terra. Gente, eu tenho que estar lá. Eu tenho que estar lá. Eu não posso ficar aqui onde eu tô, não. É muita loucura eu ficar aqui onde eu tô, nesse lugar que não tem nada. Só lembrar, né? Que ele honra os que honram ele, né? E honra os que honram. Uma vez que ele faz um convite, a pessoa não aceita, está desconsiderando. Está desconsiderando. Vocês estão compreendendo, irmãos, isso? A dimensão dessa palavra? Vamos voltar lá para Zaqueu. Zaqueu. Ele era rico, né? Rico. E aí, falou logo, tu é rico. Você viu? Rico. Rico. Quem é esse que estão falando? Quem é? Esse é o segredo, irmãos, que os 10 mil estão experimentando. Os 10 mil estão experimentando, estão nos grupos de WhatsApp, tá no Telegram, tá no YouTube, tá no meio dos irmãos, tá se reunindo, tá espalhado. Aí estão sabendo quem é, mas não estão conhecendo. Agora os 300? Os 300? Ah, meu irmão. Os 300 falam, papai. Ô papai, como não conhecer? Como que não conhece? É o papai, de lá de cima. Ai, meu irmão. Hã? Ai, é muito forte. Vamos lá. 19. Lucas 19. Aí vem. Ele desceu imediatamente e recebeu com alegria, né? À vista do acontecido, todos murmuravam dizendo, foi hospedar-se na casa de pecador. Zaqueu de pé, de pé, de pé, de pé, de pé. Esforçai-vos, vigiai, para estar de pé. Eles vão ter que fazer a mesma coisa que nós, para estar de pé. Disse ao mestre, mestre, eis que dou a metade dos meus bens. Agora vai fazer o quê? Agora vai fazer o quê? Vai pegar os bens que não queria. Não vou sair daqui não, tem uma casa aqui minha, tenho medo de aluguel, eu não quero dispensar aqui o que eu já tenho, eu estou preocupado aqui, porque é assim, né, irmão, é difícil deixar aqui tudo para ir para aí. Tá, então agora você vai deixar. Agora vai deixar. Zaqueu falou assim, ó, mestre, eu dou tudo, porque agora ele está conhecendo quem é o filho. Agora ele fala, agora eu dou tudo. Ele fez o que o jovem rico não fez. Ele fez o que o jovem rico não fez, que ficou triste e voltou para trás. Vocês estão entendendo? Sim. Agora vamos aqui em Lucas. Lucas. Eu observo que esse detalhe se aplica no dia de hoje, porque estava bom enquanto não viu o convite, né? Mas a partir do momento que viu o convite, aí é muito... Exatamente. Tava bom, tava tudo maravilhoso, vem buscar aqui onde eu tô. A hora de venha, aí vou deixar meu emprego, deixar minha... Deixar meu conforto, né? Meu conforto. Aquele que tocou no pantinho. Irmãos, quando nós invocarmos naquele dia, lá do alto, e ela vai dizer assim, é meu povo. Sabe por quê? Salmos 18, quando ele invocou,
Ele desceu na nuvem, cavalgou um querubim, e relâmpagos cortou o céu de uma ponta na outra, clareando tudo. E os raios dispersaram os inimigos. Foram os raios que dispersaram os inimigos. E de onde que saem os raios? Do Gabriel, do trono. Do trono de almas. Dispersaram os inimigos. Dispersaram. Ele invocou e ele pegou a gente e trouxe para baixo. Agora crescemos e conhecemos quem é o filho dele. E quando nós invocarmos, ele dirá: é meu povo. E aqueles querubins, junto com o batalhão, o exército, subirá. O que desceu para cumprir a missão e não volta sem a missão ter cumprida. Cumpriu Isaías 55, como a chuva e a neve que desce e não volta para lá sem ter cumprido a missão. 1260 dias acabou. Invoca novamente e Al fala: é meu povo. Volta para casa. Pode levantar. Salmos 91, 15, né? Não fala. Salmos 91, 15. 14. Porque a mim se apegou, eu o livrarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele me invocará e eu me esconderei. Na angústia estarei com ele, eu o livrarei e o glorificarei. Aleluia. Adorado somente. Entenderam, irmãos? Porque conheceu o nome, que conheceu a pessoa. É muito forte, né, irmãos? Pleno conhecimento. É muito forte, né, irmãos? Fala a verdade, isso não é maravilhoso, irmãos? O invocar está ficando cada vez mais completo. Tá, cada vez mais completo invocar. Tu és meu pai. Tu és meu pai. És meu povo. Por isso, irmãos, eu falo para os irmãos assim, ó. Todo tempo vem pensamentos ruins, invoca. Vem pensamentos ruins, invoca, irmãos, invoca, se envolve com a palavra. Irmãos, eu tô ouvindo os áudios. Nossa, irmãos. O Vitor, tô nem não, vou continuar ouvindo. Sabe por quê? Para me fazer ficar cego diante, não ver nada desse mundo, sabe, irmãos? Todo tempo invocando, todo tempo falando, todo tempo, irmãos, para ter força para escapar. Trabalhando, dormindo. Dormindo, você acorda pensando. Hoje eu tô assim, nossa, hoje eu preciso tanto falar com o papai, preciso tanto falar, tô lá dirigindo na estrada e tô lá indo, levando o passageiro, aí, precisando tanto falar com o papai, isso era 9 e pouquinho. Não, pensei, eu vou ter, assim que terminar esse vídeo, eu vou ligar para ele, preciso mandar para ele um negócio. Não, tanto falar, papai. Aí o telefone vibrou. No carro assim. Aí o fone demora uns 4 segundos para aparecer a informação da ligação, né? Aí começou a tocar aqui, eu falei assim, nossa, vai tocar o celular. Aí o telefone vibrou. Eu falei assim, não, é o papai. Falei, de jeito. Dirigindo, é o papai. Aí apareceu Arthur, irmão Arthur, falei, nossa, é o papai, certinho. Como eu queria falar naquele momento, eu estava me invocando. Aí eu falei assim, nossa, quando a gente invocar, é meu povo. É isso, irmãos, que nós precisamos viver todos os dias. Lucas 12, vamos lá, para a gente finalizar. Irmão, eu estou só um comentário no que a Débora leu, né, do Salmo 91. Ele me invocará e eu responderei. Na angústia estarei com ele. Aí fala naquele tempo de tal angústia. Naquele tempo de tal angústia. Daniel 12, né? Estarei com ele. Exatamente. Por quê? Vai livrar, né? Do tempo da angústia. Lucas 12, versículo 47. Presta atenção, viu, irmãos? Diz assim, Lucas 12, 47.
aquele servo que conheceu a vontade do seu mestre, mas não se preparou e não agiu conforme sua vontade, será açoitado muitas vezes. Todavia, aquele que não a conheceu e tiver feito coisas dignas de açoites, de chicotadas, será açoitado poucas vezes. Aquele a quem muito se deu, muito será pedido, e a quem muito se houver confiado, mais será reclamado. Por que isso? Que açoite é esse? Açoite muitas vezes? Açoite poucas vezes? Por que será? Açoite é vara. Açoite é vara. Por quê? Você teve o direito para você nas suas mãos e teve a oportunidade de conhecer bebendo da água. Ou seja, faz parte dos 10 mil. Né? Fazendo parte dos 10 mil. Mas aí, não. Ele fez o quê? Ele não se preparou. Foi o quê? Desatento. Desatento. Vai ser digno de muitos açoites. Ah, se for da vontade de Alto, passo pela tribulação. São esses que estão ouvindo. Vai ser digno de muito açoite, porque não se preparou. É muito sério, irmãos. O torturador vai pegar pesado. É muito sério. Isaías fala, né? Por mais que se preparar, ele ficará espantado, né? Exato. Todo plano que se fizer será frustrado. Exato. Isaías 8. Conheceu Manuel, a quando ele vontade. estava bravinho. Vocês estão entendendo, irmãos? Conheceu a vontade. Então, aquele que a quem muito se deu, muito será pedido. E a quem muito lhe houver confiado, mais será reclamado. Muita atenção. Ok? Essa é a palavra do papai. Que nos alegra, que nos exorta, que nos conforta, né? Que nos conforta. Sabe, irmão? Uma palavra que me fortaleceu bastante quando tomar a decisão que tomei foi a palavra que eu dizia assim, assim, parece simples, né? Mas por metade dela é tremenda. Ela dizia assim, né? Buscar é primeiro o rei, as outras coisas tudo serão acrescentadas, né? Uhum. Eu abri mão do emprego que eu estava lá, eu quero buscar o rei, né? Eu não quero saber salário dessa terra. Assim. Isso está em Lucas? Eu estava crescendo. Isso está em Eu Lucas? acredito que sim. Tá em Eu vou Lucas. buscar primeiro o rei, as outras coisas tudo serão acrescentadas. Acho que é Salmos. Não, é um dos evangelhos, é o Lucas. Também tem Lucas. Está em Mateus também. É, tá no Anápolis, mas tem outro retiro. Tem em Mateus também. Vamos ver se passar aí, o irmão citou, tem que falar no áudio. Em Mateus 16, 6:33, Mateus 6:33 fala isso. Mas em Lucas, e o Lucas também fala. Fala. Eu tenho certeza que fala. Só olha aí para mim onde que em Lucas está, irmãos. Eu sei que Mateus... Lucas 12, 31. Lucas 12, 30. Ah, nós estamos no Lucas 12. 31. É o 12 mesmo? Sim, 12, 31. Ah, tá. Aqui, ó. Pelo contrário, buscai o reino. Onde o irmão está lendo? Lucas 12, 31. Vamos pegar aqui, ó. Lucas 12. Vamos pegar aqui Lucas 12. Vamos pegar aqui Lucas 12, 28. Ora, se houveste assim a erva do campo que existe hoje e amanhã será lançada no forno, olha só para vocês verem. Quanto mais a vós, homens fracos na fé, não busqueis o que comer ou beber. Não vos inquieteis, pois, olha só para vocês verem, pois são os gentios, olha aí, irmãos, pois são os gentios deste mundo que estão à procura de tudo isso. Vosso Pai sabe o que tendes necessidade disso.
Pelo contrário, buscai o seu reino, porque o reino está nesta terra, o dedo de alto. Buscai o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Não tenhais medo, pequenino rebanho, porque é Davi que cuida dos poucos. Porque você deixou lá as poucas ovelhas do nosso pai. Não tenhas medo, isso aqui é ele falando. Não tenhas medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do vosso pai dar-vos o reino. Ou seja, buscar primeiro o reino. Porque o Pai sabe a nossa necessidade e Ele vai nos dar o que precisamos. Então vem para BH que o papai disse. Vem que não vai faltar nada. Foi a palavra dele se cumprindo aqui. As palavras do papai Yahshua e Alforte Valente naquele tempo se repetiu no nosso meio. Na prática. Ou seja, quem está no nosso meio é aquele que é Yahshua, Micael. E assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Que Yahweh te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Que Yahweh faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha compaixão de ti. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Que Yahweh levante sua face, te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Aleluia. Adorado somente Yahweh. Aleluia. Adorado somente Yahweh. Aleluia. Adorado somente Yahweh. E assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Gratidão, papai.